Estamos ao vivo, doutor Adriano Lodi. Tá valendo? Tá valendo, já estamos ao vivo, aqui novamente nessa terra do LinkedIn, terra do YouTube. Estamos aqui conduzindo mais uma sessão do Clube do Livro da Liderança. Se você é novo aqui, se você é nova aqui, deixe os comentários aqui no YouTube, no LinkedIn. A gente está com um grupo de WhatsApp e já manda aqui o lugar onde você pode cadastrar, né? A gente está tendo lá discussões sobre o tema. Realmente, eu até esqueci qual que é a sessão, deve ser a 8ª, a 9ª, já passamos por várias conversas aqui, tá tudo gravado, tá tudo que você pode compartilhar, você pode ler, você pode ir aprender. Eu e o Adriano, a gente está muito feliz pessoalmente, porque no grupo nosso, a cada semana ele aumenta com pessoas que descobriram a gente pelo LinkedIn, pelo YouTube, né, Adriano? E aí, é legal quando a gente gosta disso, porque quer dizer que isso está, a nossa mensagem, a nossa conversa está chegando para mais gente, né? Então é legal isso, né? Sim, quando a gente criou o grupo lá no começo, eu e o Bona a gente combinou. Ele colocou a mãe dele, eu coloquei a minha, que elas elogiam a gente queria só isso no começo. Mas brincadeira à parte, a gente fica muito feliz com justamente perceber que às vezes a gente tá furando a bolha, né, Bona? E tem mais gente interessada nesse assunto. Isso que é muito louco, tem mais gente olhando para o pipeline e fala, cara, vou procurar e acha a gente falando disso. E eu vou deixar mais um convite, Bona, a gente está terminando, acho que esse é o penúltimo, tem mais o último encontro do Clube do Livro da Liderança, onde a gente vai fazer uma consolidação ali e os últimos capítulos. Quem tiver alguma sugestão de livro de liderança, por favor, né? Coloca aí no comentário pra gente, no YouTube, no LinkedIn, o que a gente pode, na próxima edição aqui do Clube do Livro da Liderança, o que a gente pode, o livro que a gente pode trabalhar, tá bom? Então Perfeito. A gente aguarda aqui, porque a gente quer fazer alguma coisa também que faça sentido para todo mundo. Perfeito, a gente já tem alguma lista aqui, já tem algum desejo, mas é bom escutar aí o povo. Claro. O povo. Não quer dizer que a gente vai acatar também, porque aqui não é democracia. Liderança não é democracia, a gente brinca, né, cara? Também falou sobre isso. Adriano, vamos lá para a última sessão do. É o que você falou, talvez seja a última, talvez não, mas vamos para mais uma sessão aqui do livro. E eu acho que essa sessão é muito importante, porque ela já discutiu como é que aplicar o modelo, né? Até agora Sim. Ele comentou muito o que é o modelo, ele explicou o modelo, e agora ele entra numa fase muito bacana de, legal, o que eu faço com isso a partir de agora? Então, essa é a ideia dessa sessão e dessa nossa conversa, né? Sim. Ele traz uma questão de aplicar, que eu gostei muito, Bona, e tem um foco aqui de empresa, né? Para o pessoal do RH, do departamento de pessoas, líderes de empresa que querem aplicar o modelo. Mas eu acho que tem uma baita oportunidade aqui da gente fazer uma conversa sempre com dois prismas. E eu sempre vou fazer isso aqui nesse texto aqui. Um prisma da empresa, de como vai aplicar, e um prisma da gente. O líder individual, o colaborador individual, que ele está interessado aqui, ele fala, cara, Adriano, eu quero seguir isso aqui, eu quero aplicar da melhor forma o pipeline na minha carreira. E eu acho que dá para fazer essa conversa nesses dois prismas aqui, e eu acho que é uma proposta legal para esse capítulo, Bona. Boa, então vamos lá. Passando aqui para a nossa primeira slide, ele fala muito sobre o retrato da liderança. Porque quando a gente lê retrato, você pode imaginar mil coisas, né? Mas o que seria o retrato da liderança? Não é a gente tirar uma foto da gente com a equipe, isso aí é importante fazer, mas não é isso. O que é o retrato que ele fala, que é a primeira etapa, Bona? Se você puder passar para o próximo. O retrato nada mais é você se localizar no pipeline aonde você está. E mais do que isso, você perceber qual o trabalho a ser feito na sua cadeira, quais são as transições entre a cadeira anterior, a sua e a próxima, e entender também os erros, os problemas, erros típicos dessa cadeira. O que é isso, Bona, no final das contas? É todas as conversas que a gente fez anteriormente. Então, se você está aqui e fala, cara, Adriano, eu até me localizei aqui no líder de líderes, mas eu não sei qual é o retrato, fica o convite de acessar os outros vídeos aqui nossos dessa série, e lá tem, onde eu e o Bona, a gente debate com exemplos, com cases, o trabalho a ser feito, a transição de cada líder e os erros e problemas de cada líderes não, de cada nível aqui
do pipeline da liderança. E o retrato é bem bacana, a palavra retrato, eu gostei muito, e até sublinhei aqui uma frase do texto que ele fala o seguinte, ó, em princípio, você não implementa o modelo do pipeline propriamente dito. Você aplica o modelo para descrever papéis de liderança que já existem. Damos isso ao nome de retrato da liderança. É realmente você pegar como se fosse um espelho, né? E olhar para a tua organização ou para a tua linha de liderança baseado naquilo que ele falou no passado, né? Todos os níveis, todos os cargos, todas as passagens, né? E olhar como é que eu estou, né? Outra coisa que ele comenta também é que você não conserta o pipeline, na verdade, né? Isso você não cria um novo, ele já existe. O que você precisa fazer aqui agora é entender realmente como é que você está e qual o caminho que você quer percorrer a partir de então. Acho que é bacana sobre esse retrato. Sim. Aqui também tem uma imagem bem bacana que você trouxe, né? Sim, essa imagem estava no livro ali. Eu só cortei e trouxe ela para a gente. Então aqui é só um exemplo do que ele chama de retrato. Você vê ali que tem os valores do trabalho, habilidades, aplicação do tempo, que é a tríade do pipeline de liderança, né? Então ele dá ali um highlight, a transição entre eles, e ali na direita é o trabalho a ser feito. Então você tem ali um trabalho a ser feito, as atividades bem descrita e tal. Aqui tem um ponto importante, Bona, que e aí já aqui olhando um pouco pelo prisma da aplicação disso dentro de uma empresa. O que é importante a gente entender quando eu vou aplicar? Eu peguei o pipeline, adorei, li o livro e falei, bora, vou aplicar. Primeira coisa, ele fala da gente complementar com a sua realidade. Então, a gente olha aqui e tal, cara, tem uma coisa na minha empresa, no meu setor de atuação, que tem uma especificidade demais, e eu preciso colocar aqui, da região que eu estou, do país que eu estou atuando. Então, isso também tem liberdade, você não precisa pegar isso aqui engessado e colocar dentro da sua empresa. Outra coisa que ele falou, ajustar nomenclatura. A gente até olhou ali atrás, líder de líderes, é assim que eu chamo na empresa? Não, tem um outro nome. Líder de função eu chamo de head, a gente já falou disso nos capítulos atrás, mas você tem que ter uma nomenclatura que faça sentido para você e para sua empresa. É. Outra coisa que também, ele fala sobre desejo e realidade. O que é isso? Às vezes eu olho para o pipeline de liderança assim e falo assim, cara, meus líderes tinham que estar fazendo isso. Mas na realidade ainda eles não estão. Então, quando a gente for implementar, a gente tem que implementar. Uma coisa é implementar o pipeline, a outra coisa é fazer a evolução das pessoas dentro dele. Pense, quando você for colocar o pipeline dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, que ele tem que estar relacionado ao que realmente está sendo feito. O que aqueles líderes estão fazendo, não o desejo do que você gostaria. E o último item que eu acho que é importante, e esse exemplo conta legal, é o ser bastante descritivo. Por que ser bastante descritivo? Para as pessoas não terem dúvida do que se esperam delas. Porque, por exemplo, eu vou falar assim, uma palavra, empoderar. Você, como líder, precisa empoderar a sua equipe. Cara, eu entendo isso de uma forma, o Bona entende de outra forma, outra pessoa entende de outra forma, e cada um entende de acordo com a sua trajetória, do que entende dessa palavra. Então, a gente precisa descrever isso de uma forma mais clara. O que seria empoderar? Como é a autonomia, quais são os limites, o que você precisa fazer, o que você precisa não fazer. Então, ser bastante descritivo nesse momento de implantação é muito importante. Eu gostei muito do que você falou e duas coisas me vieram à cabeça. Assim. Primeiro, quando a gente fala em retrato, é para você ver como é que você está hoje, né? E você foi muito sábio em fazer, né? A gente mistura um pouco como é que eu estou hoje, como é que eu quero estar, e eu acho que é importante ter esses dois momentos. Primeiro, o retrato é como você está hoje, né? Quais são as atividades ou quais são os trabalhos a ser feitos, né? Acho que é essa nomenclatura que ele usa, que você está realizando hoje. Qual você não está? Primeiro item é o famoso as is, como a gente fala aí no mundo dos projetos que você conhece bem. E aí sim, a partir disso você fala, cara, quais são as lacunas que eu quero começar a preencher? Então são dois momentos separados, né? E outra coisa que você comentou que eu também quero reforçar é isso, né? Quando você lê determinar papéis, quando eu leio, por exemplo,
permitir que os subordinados diretos cuidem de forma efetiva de suas responsabilidades. Se eu perguntar para você o que é isso, você vai falar uma coisa. Se eu perguntar para o meu pai, outra coisa. Se eu perguntar para minha mãe, outra coisa. Agora, o que quer dizer isso nessa empresa? Isso. O que quer dizer isso nessa empresa, né? Eu até tô conduzindo um programa com uma empresa também. Quando a gente fala que a gente prioriza o cliente aqui, o que é priorizar o cliente, cara? Vamos deixar mais claro o que é isso? Verdade. Né? Porque é uma coisa importante priorizar o cliente, mas quais são os comportamentos que a gente tem que ter que mostram que a gente prioriza o cliente? Então, acho que é muito sobre esse retrato mesmo de se entender e o vocabulário, né? O que você comentou. Ele até fala no livro, quando você vai implementar isso em outros países, né? Que você é uma empresa multinacional, cara, você vai ter que adaptar para cada linguagem, para cada jeito, né? Não só, né, Adriano? Imagina o Brasilzão aí, tão grande como ele é, você vai implementar um pipeline no sul, em São Paulo, no norte, cara, com certeza tem particularidades únicas que você vai ter que perceber, né? Você contou uma, vou contar um caso bacana disso de particularidade sobre motivadores. Tem uma ferramenta que eu trabalho que a origem dela é inglesa. E aí uma das motivações das pessoas, ele coloca como power, poder. Então é tipo assim, ô Bona, você se motiva por ter poder? Cara, poder pra gente no Brasil, pra gente, talvez o povo latino como um todo, ele tem um teor pejorativo. O que me motiva a ter poder? Não, peraí, não é isso poder. E pro inglês, pro americano, a conotação é outra. A conotação é como se fosse influência. Você se motiva por ter um espaço com maior influência? Então, é diferente as palavras, mas na essência é para medir uma mesma coisa. Então, se eu não fizer essa junção e eu perguntar para o meu mentorado, falar assim, cara, o que te motiva é poder? O cara, não, imagina, Adriano. Mas por trás disso, o que eu estava querendo saber, o que se motivava situações onde ele tem influência, onde ele pode influenciar grupos, esse tipo de coisa. Ah, não, influência eu gosto, não gosto de poder. E a gente está falando da mesma coisa. Então, essa adaptação, que não é uma tradução simples, eu acho que perfeito, Bono, que você falou, ela precisa, é o ajuste que ele chamou, né? Ajustar como um todo. Então, atenção a esse ajuste também. Aí o Adriano sempre traz uma frase que marcou ele, então comenta um pouco a sua frase, que eu vou trazer outra também depois da minha. Fala um pouco da sua aí. Boa, Boa. Eu vou ler ela aqui primeiro. Quando não há um retrato de liderança, muitas vezes a discussão sobre o potencial de liderança se torna abstrata e carente de evidências. O viés pessoal começa a ganhar peso excessivo. Promover alguém é uma decisão de negócio. Por que eu trouxe essa frase? Porque eu já passei por muitas vezes por essa situação. Muitas onde eu percebi que em reuniões de líderes, onde a gente estava discutindo ali processo sucessório, a conversa ficava abstrata. Ou ela ficava diferente para pessoa, modelos diferentes para pessoas na mesma reunião, critérios diferentes, essa é a palavra que estava me fugindo, critérios diferentes, por quê? Porque a gente não tinha um retrato de liderança consolidado e talvez de conhecimento de todos. Você tinha uma ideia disso. A falta disso faz que o viés pessoal ganhe muito peso. Isso é super perigoso, porque eu posso gostar mais de uma pessoa, o Bona pode gostar menos, e para o negócio, para a empresa, não sabemos se o que o Adriano acha, o que o Bona acha, tem menos importância. Agora, o que é importante para a empresa, por isso que o retrato de liderança, essa etapa, esse papel é importante. Você sabe que a frase que eu destaquei é essa última aí, ó. Promover alguém é uma decisão de negócio, né? Boa. E antes de comentar ela, eu vou comentar uma coisa ao contrário, assim. E já adianto que aqui não tem um cunho político, por favor, tá, gente? Então, na época que estava rolando o impeachment da Dilma, do CEF, eu lembro que o Michel Temer, que era vice-presidente, foi no Roda Viva ser entrevistado. E aí ele soltou uma frase, Adriano, que eu nunca esqueci. Ele falou assim, vocês têm que perceber que o impeachment não é uma decisão jurídica, é uma decisão política. Na minha cabeça, o impeachment sempre foi uma decisão jurídica, baseada em termos jurídicos, que até pode ter um pouco de razão, mas a palavra dele foi assim, o impeachment não é uma decisão jurídica, é uma decisão política. Quando eu li essa frase, eu me lembrei do Temer.
né? Promover alguém é uma decisão de negócio, né? É assim, o que você, como líder, está apoiando o negócio para que você seja visto como um decisor para o negócio? Você sabe, assim como eu, já participou de várias avaliações de desempenho e tudo mais, e o pilar, o quanto essa pessoa ajuda o negócio, ela entra na conversa, ela entra na discussão. Acho que entra muito na discussão, né? Sim, sim. Então, me marcou muito. Promover alguém é uma decisão de negócio mesmo, né? E, cara, E como a gente faz de com o negócio? negócio, né? E como a gente faz com o negócio? A gente faz o negócio. Quando a gente faz um negócio todo planejado, como a gente toma conta do negócio? De forma planejada, de forma estruturada, de forma baseada em dados e tal. Porque a sucessão, que é o retrato da liderança, a gente não faz isso. E prefere ir para o viés pessoal. Então, essa eu acho que é o grande ponto aqui que ele traz sobre o retrato da liderança, que eu gostei bastante também. Esse também é um quadrinho que eu queria que você explicasse, que eu achei muito bacana que você trouxe aí. Aqui, aquela história do prisma que eu falei no começo, aqui vou voltar no prisma. A gente estava falando um pouco do prisma da empresa aqui, mas vamos falar um pouco do prisma do líder individual, colaborador individual. Quem está aqui assistindo e fala, cara, eu não tenho um dono da empresa, eu não estou aplicando, mas eu quero evoluir na minha carreira de liderança. O retrato da liderança, ele serve para você descobrir em qual momento você está. Essa imagem aqui eu uso dentro das minhas mentorias, porque o que você precisa entender? Quanto a cadeira que você está sentando, ela está realmente preenchida ou não. Então, nessa primeira imagem na esquerda, é quando você está numa cadeira e você ainda é pequeno para aquela cadeira. Você ainda não preenche toda a necessidade daquela cadeira. A figura central é quando você está adequado. As suas habilidades, valores de liderança, gestão do tempo estão adequadas à cadeira que você está sentado. E a imagem da direita é aquele momento onde você começa a crescer, a sua liderança ela começa a extrapolar, no bom sentido, onde você começa a ser percebido que fala, cara, aquela cadeira está pequena para a pessoa, que para essa pessoa e a gente precisa avaliar a sucessão dela para o próximo nível. Então, o retrato de liderança é importante para isso. Aqui eu já vou deixar até um convite. Se você tem dúvida, ou você tem uma percepção em qual momento você está na cadeira, porque às vezes a pessoa acha que está ali na margem da direita, só que a empresa enxerga ela lá da esquerda. Não é raro não, viu, Bora? Não é raro não. E às vezes é o contrário também, a pessoa se diminui, está ali na esquerda, na cadeira, a pessoa acha que é pequenininho, e a empresa está, só que a pessoa não está aproveitando essa oportunidade. Então, o convite que eu deixo é o seguinte, entre em contato comigo com Bona, nós temos programas de mentoria de liderança, que ajudam a você nessa etapa do retrato de liderança. A primeira etapa dos nossos programas não chama retrato de liderança, porém, ela foca justamente nessa ampliar a sua percepção como o meio está te enxergando. E, a partir disso, fazer melhores tomadas de decisões. Esse é o caminho, né, Bona? Esse é o caminho. Eu achei excelente aqui a sua dança das cadeiras. Quem é dos anos 80, que a gente sabe o que eu estou falando, dança das cadeiras, né? Teve uma frase que eu ouvi uma vez, aliás, não, uma frase não, eu estava me sentindo um pouco desmotivado numa empresa que eu estava um tempo atrás, e aí eu fui falar com um amigo, mentor, um cara mais experiente, e ele fez a seguinte pergunta para mim, Adriano, ele falou assim, Bona, será que a cadeira não está pequena para você? Interrogação. Como doeu aquela frase na minha cabeça, sabe? Como doeu. Então, eu acho que essa sua brincadeira de como é que você se analisa, como é que a empresa analisa você, é um exercício muito importante de gestão de carreira, gestão de expectativas, né? E gestão realmente de motivação pessoal que você tem que ter, né? É muito bacana, assim. Então, deixa o convite mesmo. Acho que quem quiser falar sobre o tema. E outra coisa importante também, né? Isso o Ranchanan não fala, mas eu escutei isso em outros lugares. Que quando você avança no pipeline, quando você assume uma nova posição, você preenche ela na cadeira. Então, por exemplo, eu assumi uma nova posição. É normal que você tenha certo desconforto, porque tem muita coisa que você não sabe. E, aliás, você só vai saber na cadeira.
né? A gente brinca muito isso, né, Adriano? Não adianta você ler cursos de como motivar pessoas, ler cursos de como demitir pessoas, ler cursos de como delegar atividades. Ler é importante, mas sentar na cadeira e começar a fazer o exercício real é onde você vai realmente se preencher. Então, eu acho que esse desenho aqui é muito profundo, daria aqui umas 3 horas de conversa para a gente bater papo, né? Dá mesmo, eu vou bater um papo grande aí. E aí entra na implementação total, implementação parcial, né? Eu gostei muito desse tema, se me permite Manda. introduzir aqui, porque a dúvida é essa, sempre é essa, né? Eu começo com a empresa inteira ou eu começo com partes, né? E no livro, com alguma área específica, com algum setor específico, e aí no livro ele fala, o mais importante é você começar. Ele fala isso. Ele já viu empresas que começava com o CEO e deu certo, e também não deu certo algumas vezes. Ele já viu empresas que começou com departamento, que deu certo e não deu certo algumas vezes. Então ele fala, varia muito, não é a forma de implementar que vai variar muito o sucesso. Mas o que ele fala é que, na opinião pessoal dele, né, pelo que ele viu, começar parcial é mais fácil de ter resultado rápido. Acho que isso eu achei lindo a visão dele. Tudo que se começa menor é mais fácil você demonstrar um resultado. Mostrando um resultado, você consegue mostrar para a organização confiança nisso, né? Uhum. Então, quanto mais rápido você mostrar um resultado, mais confiante a organização vai e mais ela vai aprovar esse projeto. Então, a dica do nosso amigo Rancharan é, na dúvida, comece com área parcial. E lá na frente ele vai falar sobre uma coisa também, ele fala, dance com quem quer dançar, né? Ele fala isso depois, né? Pegue uma área que realmente queira fazer isso, né? Pega uma diretoria ou um líder que queira fazer isso. Acho que isso é muito importante para o sucesso do projeto. Bom. A gente está falando aqui de uma mudança. E aí eu acho que tem várias teorias, várias conversas, livros sobre gestão de mudança, que é uma competência muito importante no dia de hoje, porque você guia a organização, você guia um grupo para uma mudança. E dentro da gestão de mudança, uma das primeiras coisas que a gente olha é a resistência à mudança. Todos nós somos resistentes à mudança. Toda mudança, em níveis menores ou maiores, a gente é resistente à mudança e tem lá umas etapas, tal. Então, acho que o Bona trouxe muito bem um negócio que fala assim, cara, independente do formato, faça. E aí o que eu coloco adicionalmente é isso. Mapeie as resistências, dance com quem quer dançar, então sempre tem aquela galera que puxa rápido, e a gente tem que focar muito nessas pessoas que estão querendo a mudança, que estão ajustando a mudança. O que eu colocaria adicional aqui era isso. Entender essa resistência à mudança, mapear e trabalhar ela. Não falar assim, o pessoal não está resistente. Não, tá sim. Tá. Faça um plano para tratar disso. E aí traz 3 perguntas, né, que você precisa responder. Vou passar a bola para você um pouco, comentar um pouco sobre isso. Ele encerra o capítulo com essas 3 perguntas. Eu só trouxe aqui para comentar, que são coisas que a gente até comentou. Então, assim, primeira pergunta, como essa estrutura se encaixa na nomenclatura corporativa de cargos? Então, um ajuste que você precisa fazer. Não tem como você implementar isso sem ajustar os cargos, tal, esse tipo de coisa. Segunda, como essa estrutura se encaixa ao sistema de classificação de cargos, na questão de sucessão, na questão de quem é chefe de quem, esse tipo de coisa. E o último, como se encaixa nos atuais modelos de competências. E esse aqui é o ajuste naquilo que a gente comentou sobre singularidade de cada profissão, de cada coisa. Então, por exemplo, eu tenho dentro de uma empresa uma área comercial e eu tenho dentro de uma empresa uma área de tecnologia. O meu desejo de trabalho a ser feito como líder deles, competências que eu quero deles, elas são iguais. Mas tem competências que são específicas da área comercial e então competências específicas da área de tecnologia. Então, essa última aqui, o encaixe nos modelos atuais de competências é muito importante também. Que né, volta na implementação lá. Eu implementei na área comercial, deu tão certo, eu pego esse modelo, jogo na área de tecnologia. E aí, cara, o cara fala, não, mas então quer dizer que eu não preciso mais fazer aquilo que eu faço? E aí
os resistentes ganham força nesse caminho. Então, fazer essas perguntas aqui ajuda você quebrar essas resistências aí. Dicas para sintonia fina. Adorei o tema sintonia fina que ele coloca no livro. E aí a primeira que a gente já trouxe um tempo atrás é essa, né? Dance com quem quer dançar. Eu acho que essa é a que eu tinha notado, né? Porque identifica pessoas que, assim como você, estão com vontade de fazer acontecer, né? Que quer dançar, né? E é incrível, Adriano, assim, quando ele fala isso no livro também, quando aquele cara que não está muito confiante no projeto começar a ver o cara do lado tendo resultados, logo ele vai saber que posso dançar junto com vocês? Eu acho que a dança ela é algo que como fala, quando Contagia. você olha, né? Daqui a pouco você está dançando também. É isso, é isso. Esse capítulo ele traz aqui, eu vou começar a pegar desse lado direito aqui que está em rosa. Eu meio que a gente dividiu esse cara aqui. Do lado direito estão as dicas que ele dá, que eu identifiquei um pouco mais já quando está rolando. E as em amarelo são mais da fase de vou implementar, deixa eu ver o que eu faço antes. Não que elas não sirvam para ambos os momentos, mas a divisão ficou mais ou menos assim. Então, vou até falar aqui desse lado aqui, vou pegar essas duas de baixo também do lado rosa, que eu acho que tem a ver com o que você falou, Bona, do dance com quem quer dançar. Um é inspire o esforço de liderança dos níveis inferiores. Então, o que ele fala nessa dica? Cara, a gente precisa empoderar as outras lideranças, os líderes de alto nível precisam comprar o projeto e mostrar que estão acreditando no pipeline de liderança. E o de baixo tem a ver com isso também, ofereça suporte aos líderes em fase de transição. Então não adianta a gente estar com o cara que está dançando e o cara está dançando errado. Ele está muito motivado, só que ele tá dançando errado e está fazendo a galera se machucar dançando. Então, acho que a gente precisa trazer essas pessoas, precisa inspirar elas, mas também oferecer o suporte para elas. Falar, tá, legal, Bona, você é meu líder aqui, que você comprou a ideia e está indo. Agora vem cá, o treinamento é esse, a forma é esse, os ajustes são esses. Boa. Eu quero pincelar aqui o deixe clara a diferenciação de responsabilidades entre níveis e papéis. Cara, pessoalmente, para mim, acho que essa foi a grande sacada do Ranchada no livro. É deixar muito claro as responsabilidades de diferentes níveis. E aí, ele não fala cargos. Você percebeu que ele não fala cargos em nenhum momento? Ele fala muito isso no livro, né? Não confunda com cargos. Cargos tem a ver com negócio, cargos tem a ver com empresas diferenciadas, né? Ele até fala isso, né, Adriano? Ele fala assim que ele já viu empresas que o cargo é de VP de alguma coisa e o cara não tem ninguém embaixo dele, não tem subordinado. Outros casos que ele falou que tem o cargo de, sei lá, de coordenador e que tem 30 pessoas embaixo dele. Então, cargo é diferente de papéis e responsabilidades. Eu acho que deixar claro isso, e aí eu lembro do retrato. Eu acho que eu trago muito o retrato aqui de como é que você mapeia aquilo que o Ranchada coloca como trabalho a ser feito versus atividades versus como é que você vai ser feito na sua empresa. Deixar muito claro isso, né? Então, para mim, acho que esse é o grande... Se você me perguntasse qual é a grande sacada do livro, é essa. O poder que ele teve de diferenciar os papéis a partir de responsabilidades, sabe? Não é sobre performance, é sobre responsabilização. Perfeito. Não é sobre entrega, não é sobre responsabilização. Qual é o seu papel? Então, assim, eu gostei muito disso. Eu acho que... E aí a gente está falando aqui do papel como líder. Tem as suas competências técnicas, as competências relacionadas ao negócio, mas é o papel como líder aqui. Eu gostei também desse, Buona. Eu vou pegar até o de baixo aqui, o mantenha a simplicidade. Aí você fala, cara, como assim mantenha a simplicidade? Ele fala lá que, assim, cara, isso aqui não é uma coisa do outro mundo, assim, não é para ser um negócio do outro mundo, mas é um resgate ao fundamento da liderança. Isso aqui não é um programa, é um resgate ao fundamento. Você é líder e esse seu trabalho é ser feito como líder. Então, tudo que você vai aplicar, implementar, que é muito complexo, complicado, que seja ou a soma dos dois, complexo e complicado, se torna difícil. Então, manter a simplicidade vai te ajudar nesse caminho aqui.
Olha, só para terminar minha parte aqui nesse slide, que eu acho que tem coisa também para a gente avançar, eu adoro essa frase, assim, eu uso ela muito no meu dia a dia, assim, dê um passo para trás, né? Então, acho que você foi muito feliz em colocar ali, dê um passo para trás para ter certeza do que está dando certo e o que não está, né? A gente tem a tendência, muito no dia a dia, a já querer executar as coisas, já querer sair fazendo as coisas, né? A gente tem aquela, ou particularmente eu tenho, aquela coisa de, se eu estou fazendo algo, eu estou resolvendo, e eu acho que essa ideia de dar um passo para trás, respirar, olhar o contexto, olhar o todo, antes de você começar a fazer algo de fato, é muito rico. Então, para quem está ouvindo a gente aqui, né, eu aconselho no dia de hoje em alguns momentos, dê um passo para trás e tente olhar a figura como um todo, né? Tenta dar uma visão geral antes de você cair nas partes, né? Eu até estava vendo essa semana uma pessoa que eu adoro, chama Vicente Falcone, ele é um mestre na gestão, ele fala isso, foi até o vídeo, depois eu compartilho com você, Adriano, ele fala eu fui aprender o que é sistemas de gestão. E ele falou, eu fiquei doido, porque eu queria entender o que é sistemas e o que é gestão, né? A gente tem que entender as palavras, só como a gente falou lá atrás, a gente tem que entender o que significa as palavras antes de fazer as coisas. E sistema, ele falou, são partes que trabalham em conjunto para atender um resultado. Isso é um sistema. Partes que trabalham em conjunto para atender um resultado específico, né? Então, ele falou justamente isso. Para você entender o que é um sistema, você tem que dar um passo para trás, entender quais são as partes que integram esse sistema. Então, gostei muito desse item, acho que trago aqui essa minha pincelada. Tem uma técnica que eu não lembro de quem que era, Bona, de feedback, ou de conversas difíceis, na verdade, que falava assim que se você conseguir materializar que você está ali na mesa sentado, mas você é uma pessoa que está observando de fora, que é mais ou menos um passo atrás, vai te ajudar em situações difíceis. Então, acho que aqui ele traz muito isso. Sempre dá um passo para trás para enxergar as coisas com outra ótica, esse tipo de coisa. Eu acho que é bem legal. Quer pincelar mais um ou podemos... Quero falar mais um aqui. Esse aí, que estava embaixo do Mantenha a Simplicidade, faça a conexão entre todos os elementos do lado humano do negócio. O que é isso? Legal, eu estou implementando o pipeline de liderança na minha empresa. Só que isso aí, ele tem que estar relacionado... O que é a parte humana do negócio? Ele tem que estar relacionado com o meu programa de recrutamento e seleção, ele tem que estar relacionado com o meu programa de planejamento sucessório, isso é evidente. Ele tem que estar relacionado com os cursos organizados, recomendados na minha empresa. Então, se eu tenho um novo trabalho a ser feito, eu tenho que avaliar, no retrato de liderança, eu tenho que avaliar se a minha equipe está fazendo esse trabalho, e se não for, talvez eu tenha que fazer uma recapacitação desse time. Os critérios você tem que rever também os critérios de bonificação, às vezes, né? Prêmios, bônus, tem que estar relacionado ao pipeline, planejamento, gestão de carreira. Então, eu gostei muito disso, que ele assim, tu entra com o pipeline, mas ele tem que tocar todo mundo. Para ele fazer sentido para a empresa, ele tem que estar amarrado com todas as outras áreas, com toda a gestão de pessoas dentro da empresa. Coisas que ninguém deve fazer. Aí, ó, durante o livro é bacana que ele fala muito o que você tem que fazer. Agora ele fala coisas que você não deve. E eu adoro essa parte de o que você deve e o que você não deve. Acho que o óbvio tem que ser... Aliás, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Você gosta de ouvir histórias, né, cara? Semana passada, sexta-feira, eu fui fazer para quem não sabe, eu estou aqui nos Estados Unidos. Eu fui tirar minha driver's license. E uma parte do processo é você fazer o road test, que é o teste na rua mesmo, né? Que nem no Brasil. E, Adriano, eu fui reprovado. Eu sabia, tô brincando. Sabe por que eu fui reprovado? Porque teve uma interseção, duas ruas que se cruzam. Estava vindo um carro numa rua, eu parei para ele passar. Porque na minha cabeça brasileira, não, deixa ele passar, porque diminui o risco dele passar e a vida segue. E aí ele falou assim, você não podia ter feito isso. Tem placa de stop aqui para você? Não. Então você não tinha que parar. Porque se você tomou a decisão de parar, foi tua. E se tem alguém atrás de você? Ele vai bater em você. Então aqui nos Estados Unidos, se não tem stop, não pare. Vá.
Cara, eu fiquei bravo na época, na hora. Depois que se acalmou, e ele falou uma coisa para mim. Eu não estou avaliando, Guilherme, se você sabe ou não dirigir, porque você dirige faz 30 anos. Isso não está na conversa. O que eu estou avaliando agora é se você conhece as regras desse país. Porque se você andar dentro das regras, a chance de ter acidentes é menor. É muito sobre isso, né? O que você não deve fazer. Não deve, entender o contexto que eu estou inserido e as coisas que também a gente não deve fazer são importantes. Pronto. Também são. Mas aí depois a gente fala sobre esse road test novo. Isso, depois a gente quer saber a continuação dessa jornada aí, essa saga. Cara, ele traz isso, e aqui ele fala, Sim, não espere claro. por uma ordem, ou seja, às vezes a gente fica esperando, cara, para fazer, para implementar, para fazer, então assim, cara, faça. Não confunda o nome e cargo com papel, acho que a gente falou pra caramba disso, né? Ali na sintonia, a gente falou antes também. Não use terminologia desse livro de forma arbitrária. O que é isso, cara? É muito... E eu vou falar um negócio de gestão de mudança aqui. Gestão de mudança tem aquela fase que eu falei da resistência. Se eu tentar convencer uma pessoa, eu pegar o livro na mão, entrar na sala e falar, gente, aqui tá o livro, o cara ele se torna muito mais resistente. Fala, quem que é esse livro? Da onde veio? Quem que é essa pessoa? Tal. A gente tem que gerar nossa influência através de demonstrar o valor que aquilo que a gente está apresentando tem para a empresa, para aquela pessoa, tal. Então, usar o livro como o guia, como o manual, como os mandamentos dentro dessa empresa, é perigosíssimo. Não reservar tempo para o trabalho da liderança, ou seja, o líder precisa ter tempo para exercer a função de líder. E o último aqui, não permitir equipes abrangentes, tem a ver com o escopo, que ele fala o seguinte, o líder, quando ele... o exemplo que o Bona trouxe, assim, o cara é líder de 2 pessoas numa área. Certamente esse cara não precisa usar o tempo todo dele como liderança. Ele vai usar o tempo dele também para ajudar, meter a mão na massa, fazer ele, e provavelmente ele tem atividades relacionadas àquela área. Se você amplia, esse cara, em vez de 2 pessoas, ele tem 15 pessoas para gerenciar, aí o tempo dele vai estar muito mais focado na liderança. Então, é uma questão de spam, de quantas pessoas tem ali ideal para cada área, para cada ponto ali, para você meio que estimular a utilização do tempo desse líder em liderança. Não confunda o nome do cargo com o papel. O título transmite o status, mas não necessariamente o trabalho a ser feito. O uso varia de empresa para empresa, né? Líderes sem título oficiais podem ter milhares de subordinados nas organizações que atuam. O foco é sempre no trabalho a ser feito. E aí, uma coisa que para mim foi um chocante, na verdade, Adriano, chocante essa fase. Ele fala o seguinte, ó, para nossa experiência, um líder só se desenvolve quando tem sob seu controle algo entre 10 e 30 pessoas. Eu falei, uau, na minha cabeça, você falou do spam, né? Span of control, né? Que a gente foi. Tem que ter uma equipe da pizza, porque dá para dividir o pedaço de pizza. Tu já ouviu essa história, né? Já. Cara, e quando ele fala de 10 a 30 pessoas, eu realmente não esperava, assim. Então, algo que eu li isso, também fiquei chocado com 30. O que eu penso? Aí, sem ranchar, o que eu penso sobre isso? Eu penso que o spam, a quantidade de gente na equipe, ela tem que estar muito relacionada ao tipo de atividade das pessoas. Sim. Então, assim, eu posso ter 30 pessoas na minha equipe se todas elas fazem exatamente a mesma coisa. E porque o nível de escopo que eu vou dar feedback, orientar, ajustar rotas e assuntos é menor. Então, eu tenho um volume de pessoas, mas a definição de metas, o acompanhamento, ele é igual, os feedbacks, eles entram dentro de uma mesma esteira. Se eu tiver uma área que ela tem... vou voltar para a tecnologia, que é uma área que a gente conhece. Eu tenho desenvolvedores em 5, 6 projetos diferentes que ficam ali programando em linguagens diferentes. Se eu tiver 30 caras nesse caminho, fica muito difícil. Porque as minhas esteiras
de definição de metas, acompanhamento, feedback, reconhecimento, elas são totalmente diferentes. Então, esse cara vai ficar, vai submergir nesse mundo. Então, eu acho que tem que ser ajustado de acordo com característica, área de atuação e caminho, mas tem que ser um spam ajustado. Assim. E 30 me assusta também. 30 assusta. Poxa, chegamos ao final. Muito bom, acho que passamos por temas importantes de como aplicar a liderança. Próximos passos agora, meu caro, o que você imagina? Cara, Bona, eu acho que a última do nosso Clube da Liderança Foco Pipeline 3.0 tem os 2 últimos capítulos, que tem alguns detalhes ali que eu acho que vale a gente trazer aqui e debater. E a gente pode fazer um recap aqui do que a gente aprendeu e tal. E a partir daí, um novo livro a gente marca e começa, e a gente tem algumas ideias, e fica aqui mais uma vez o convite para a turma. Se você chegou aqui e está assistindo, 2 convites, né, Bona? Acesse o grupo, entre no nosso grupo do WhatsApp, o Clube do Livro da Liderança. O link está aí nas descrições. E também deixa a sua sugestão de livro de liderança. Teve um livro de liderança que você leu que falou assim, me marcou muito, e eu quero colocar um assim que já me falaram, só que eu não tenho muito apetite para leitura, mas adoro ouvir vocês falar. Então bota aqui, talvez a gente vai trabalhar ele também. Nos vemos nos próximos. Adriano, de novo, obrigadão aí Valeu, meu cara. por mais esse capítulo, meu amigo. Tamo junto. Gente. Um abraço.